Muito bem, graças a Deus. Mais uma live que aqui estamos. Mais um momento de compartilharmos conhecimento da palavra de Deus, trocarmos ideias com alguns irmãos e irmãs que vão estar conosco aqui. Hoje, mais uma vez, eu vou estar recebendo o pastor Kleber Maia e já vamos fazer essa conexão para a gente já essa conversa, para tratarmos do assunto de hoje, que tem a ver com a interpretação das parábolas. Pastor Kleber, Pai do Senhor. Pai do Senhor, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus. Eu não estou me vendo. Deixa eu sair e entrar de novo para ver se resolve. Eu estou lhe vendo tranquilamente. Mas eu não estou. Mas eu estou bonitinho, tá centralizado aí? Tá tranquilo. Bonitinho é uma forma de se dizer, né? Mas quer dizer, Vamos em frente então, sem problema. você não está vendo ainda? Não, fica preto para mim aqui, por que razão eu não sei. Tá, então se quiser sair e Vou voltar, sair e tem, voltar tem rapidinho. problema. Vá. Muito bem, meus irmãos. Vão chegando, nós já vamos começar. O pastor Kleber está com a... Vamos ver agora se a gente consegue. Várias irmãs e irmãos que estão conectando conosco, muito bem. Voltou, e agora? Está se vendo? Tô não, mas vamos embora. Não tem problema não. Não tem nada que eu não me veja. Mas fica preto, é? É, Tá, mas acho que daqui a pouco chega, porque irmão Josier, Shalom, a Rosângela está chegando aí também. Muito bem. Irmã Maria do Céu, irmão Danilo já está conosco. Vários irmãos que estão chegando, outros que vão chegar ainda. E vamos continuar essa conversa. Nós começamos na quarta-feira, né? Pai do Senhor, isso. irmã Ângela. Na quarta-feira nós começamos a falar sobre interpretação bíblica e, e outro irmão está dizendo aqui, está aparecendo o senhor aqui. O povo tá me vendo, eu aqui não tô me vendo, mas Ah, certo, certo. Tá essa bom, síndrome mas de Narcisa eu não tenho, então vamos para frente, não tem problema não. tranquilo, tranquilo. Irmão Wagner chegou também e outros que vão entrando. Então nós falamos sobre interpretações de alguns elementos muito característicos das escrituras, né, Sim, que requer uma série de atenção a isso. Na semana passada, na quarta passada, nós falamos sobre a interpretação dos tipos bíblicos, isso. né, e hoje vamos falar sobre a interpretação das parábolas, né? Aqui o pastor Kleber conosco e eu quero só registrar que o pastor Kleber tem mestrado em teologia e a sua dissertação foi sobre as parábolas de Jesus. Parece que está vindo aí 3 livros sobre parábolas, é isso, pastor Kleber? Olha, eu estou inicialmente trabalhando em um livro que vai também trabalhar sobre parábolas, mas eu vou fazer uma análise basicamente do capítulo 24 e 25 de Mateus. Então vai entrar aí as parábolas escatológicas, né? E também um Certo. pouco do sermão escatológico, que o título provisório é Jesus e o fim do mundo. Falar sobre a escatologia de Jesus. Tá bom. Mas em Então, seguida eu quero trabalhar 3 outros livros, as parábolas do reino, da graça e do juízo divino. muito bem. Então eu pensei que ia ser 3, nesse caso vão ser 4, né? Vão Com a ser graça de livros Deus. sobre as parábolas. Que bom, certamente será um material que vai acrescentar para nós. Os irmãos que estão chegando e as irmãs,
à medida que a gente for conversando, as perguntas que surgirem, a gente vai tentando responder. Pastor Kleber, então nós vamos começar com parábolas. As fábulas são histórias fictícias com personagens fictícios. As parábolas, os personagens são reais, mas as histórias são fictícias. É isso mesmo? Pode ser até que alguma parábola tenha sido fundamentada em uma história real, mas isso não faz diferença, né? A grande diferença realmente das parábolas para as fábulas é que as parábolas, elas sempre estão centralizadas na figura humana, elas sempre falam de situações reais, enquanto que as fábulas envolvem animais falando. Jesus nunca fez uma figueira falar e nem nenhum passarinho contar nada para ninguém. Então, as parábolas são sempre focadas no elemento humano, na realidade das pessoas, e ainda que a história seja uma história fictícia, mas as situações ali retratadas são reais. Há um autor que disse assim, são como sapos reais numa lagoa imaginária. Muito bem. Então, o irmão José Vitor já está perguntando aqui sobre Rico e Lázaro, se é parábola. Tenha calma, daqui a pouco a gente vai chegar nesse assunto, né? Então, okay. Definindo parábolas, elas são uma representação real de uma situação real, que pode ou não ter acontecido, mas que a ideia, na verdade, não é apenas contar a historinha, mas tem um propósito toda a parábola, não é isso? Sim, perfeitamente. A gente pode dizer com segurança que as parábolas, elas são um gênero narrativo que envolve uma linguagem figurada, que por meio de comparação pretende apresentar verdades espirituais que devem ser aplicadas à vida dos ouvintes e que os leva a refletir sobre esse assunto para a mudança de vida. Então, a parábola é uma forma de contar histórias que envolvem os ouvintes, trazendo elementos espirituais para dentro da sua vida, com elementos que eles já conhecem, com o propósito de realmente mudar a vida daqueles que ouvem. Então, nós percebemos aí como é interessante, como Jesus usou muito as parábolas e falava de coisas simples, né? De moeda, de varrer a casa, de ovelha do campo, de pescadores, que eram coisas comuns do dia a dia daquelas pessoas que o escutavam, mas que verdades espirituais profundas foram ensinadas através dessas parábolas. E eu penso que, a Bíblia fala de outras parábolas, né? No Antigo Testamento nós também temos, mas sem dúvida, o maior contador de parábolas da Bíblia é Jesus. Sem dúvida alguma. No Antigo Testamento, nós temos algumas poucas parábolas. Na realidade, o termo parábola, né, que no grego é parabolé e no hebraico é mashal, envolve na Bíblia todo tipo de comparação. Então, tanto é usado para uma narrativa parabólica, né? Uma narrativa comparativa, como as parábolas de Jesus, também para ditos. Na realidade, Jesus tem mais ditos parabólicos ou ditados do que parábolas, né? Tem próximo a uma centena de ditos parabólicos no ensino de Jesus. Também já vale outro livro, né? E há as ações parabólicas de Jesus, que também são estudadas e que eram ações que, assim como os profetas interpretavam, né, determinadas situações, querendo trazer uma mensagem por comparação, Jesus também tem algumas ações parabólicas, como a maldição da figueira, a purificação do templo expulsando os cambistas e a lavagem dos pés dos discípulos e por aí vai. Então, como parábola, o termo parábola envolve todo tipo de comparação, então nós vamos encontrar uma diversidade grande. Tem autores que relacionam 40, tem outros que relacionam 70 parábolas de Jesus.
E as parábolas são muito próprias de Jesus, realmente. João registra metáforas, mas não parábolas. As parábolas são típicas dos evangelhos sinóticos. Dos sinóticos, isso. E ninguém mais no Novo Testamento usa parábolas. Paulo usa metáforas, né? Os outros autores, João, mas ninguém usa parábolas. E no Antigo Testamento, além da conhecida parábola de Natã com Davi, nós temos a parábola da vinha em Isaías 5, alguma coisa em Ezequiel e não muito mais. Jesus é realmente o grande contador de parábolas. Aliás, 35% do ensino de Jesus foi por meio de parábolas, e com isso é bem característico do ensino de Jesus o uso de parábolas. E ele contava parábolas com uma finalidade específica, mas para finalidades diversas, né? Jesus contou parábolas para com mais de um propósito. É verdade. Nós vamos encontrar, e na minha pesquisa, relacionei aí pelo menos 3 grandes propósitos para as parábolas de Jesus. Propósitos didáticos, de ensino. As parábolas são o grande veículo de ensino sobre o reino de Deus, como é o reino de Deus, como ele vem, como devem se comportar os integrantes desse reino, como alguém pode permanecer ou até ser lançado fora desse reino. Tudo isso foi ensinado através de parábolas. Mas Jesus também usava as parábolas com o propósito de confrontar os seus ouvintes. Na realidade, as parábolas, de uma forma geral, elas exigem uma resposta de quem as ouve, e Jesus contava algumas parábolas até diretamente provocativas, né? Algumas parábolas que, se der tempo, a gente vai ver alguns grupos adiante, que são chamadas, por exemplo, de parábolas jurídicas. É a parábola em que o sujeito se envolve sem saber que estão falando dele mesmo, se condena e depois é que percebe a besteira que fez. É a parábola onde, por exemplo, os 2 devedores, lá na casa do fariseu Simão, onde a mulher lava os pés de Jesus, né? As dos 2 filhos, enfim, Jesus confrontava os seus ouvintes, e também a própria parábola servia para condenar aqueles que rejeitavam o ensino de Jesus. É um dos grandes... Há situações em que Jesus até põe elementos na parábola que claramente são confrontativos, né? Porque falar sobre o mestre, sobre quem é o seu próximo, e colocar o samaritano como sendo o bom da história, foi claramente uma forma de confrontar aquele mestre da lei. É verdade. Além do uso das perguntas, que é outro elemento confrontativo bem presente nas parábolas de Jesus. E Jesus também condenava, né, pela própria parábola, aquele que o rejeitava. Um dos grandes debates das parábolas, capítulo 13 de Mateus e 4 de Marcos, é exatamente por que Jesus falava em parábolas. E o que fica implícito, especialmente pelo uso de Isaías capítulo 6, que ele cita lá, é que a parábola servia para dar mais a quem buscava, quando ele explicava principalmente a parábola, e negar àquele que rejeitava o ensino de Jesus, e ao rejeitar o ensino, rejeita o próprio Senhor Jesus. Então, a própria parábola já mostra nas condenações presentes na própria história o que vai acontecer com aquele que rejeita ao reino de Deus ou a Jesus. Que aí, pastor Kleber, há uma situação que há pessoas que acham que Jesus contou historinhas, né, para facilitar o entendimento, que seriam só ilustrações para facilitar. Mas, na verdade, o próprio Jesus tem situações em que ele diz que ele contou as parábolas para esconder. Então, na verdade, ela pode trazer mais para quem quer, mas dificultar para quem não quer entender ou para quem não está buscando aquilo que ele está oferecendo. Então, não é só uma historinha como ilustração para facilitar o entendimento de alguma coisa. Não, de forma alguma, muito, muito pelo contrário. Na verdade, as parábolas, elas são uma estratégia de ensino
que Jesus utilizou assim de uma maneira extraordinária. As características principais que a gente poderia listar aí, que mostra Jesus usando as parábolas como estratégia, veja que elas são narrativas, e as narrativas, as histórias, prendem mais a atenção do que um discurso, porém elas são narrativas curtas, e ele usava isso, por exemplo, em diálogos, como a do bom samaritano, como a dos dois devedores na casa de Simão, e outras parábolas que no meio da conversa Jesus jogava uma parábola e depois retornava ao diálogo. Como ele podia usar uma parábola no meio de um pronunciamento maior, como no final do Sermão do Monte, né, nos sermões de Jesus, nos sermões escatológicos, ele usa as parábolas aí, né, e ela era, além de ser uma narrativa curta, ela usava elementos conhecidos do ouvinte. Então, Jesus nunca falou de neve, nunca falou de um elemento que não tivesse presente ali, né? Para agricultores ele falava de semeador, falava de mulher fazendo pão, que era comum naquela cultura, falava de para pescadores de lâmpada, coisas que eles conheciam. Porém, como havia um elemento comparativo aí, então esse ponto conhecido era usado para revelar algo desconhecido deles. Né? Quando diz que Jesus revelava os mistérios do reino de Deus, não era algo escondido, pelo contrário, é algo que estava sendo revelado. Mas como ele partia de um elemento conhecido, então o camarada era envolvido pela narrativa, por usar uma linguagem figurada, Jesus leva ele a um outro plano, onde ele acha até que estão falando de outra pessoa, depois descobre que às vezes está falando dele mesmo. Então ele não bloqueia a mensagem, né? Ele se envolve na história. Então a linguagem figurada é uma estratégia de envolvimento extraordinária por Jesus. E também nós vamos ver que as parábolas, elas são apresentadas muitas vezes em blocos ou séries, o que faz com que você precise olhar várias parábolas para poder compreender a mensagem completa, o todo da mensagem de Jesus. É o caso de Lucas 15, né? Nós temos uma série de parábolas sobre perder e achar, né? Exato, as parábolas dos perdidos em Lucas 15, né? A ovelha perdida, depois a dracma perdida, depois os dois filhos perdidos, que às vezes se fala só de um, na verdade, o segundo é mais perdido do que o primeiro, porque o primeiro foi achado, né? Um estava perdido fora de casa, o outro perdido dentro de casa, o de fora foi achado e o de dentro parece que continua perdido até hoje. E a parábola, na verdade, foi contada em função do filho mais velho, né? Ou seja, de quem ele representava, que eram os fariseus que estavam ali. Aí veja, falando, por exemplo, de série, né? Se você olha o filho mais novo, a parábola diz que ele caiu em si, né? Embora que alguns autores pensam que não houve arrependimento ali. Houve arrependimento quando ele vai chegando, porque ele vem pensando, eu vou dizer ao meu pai, eu pequei, não quero ser mais filho, quero ser um trabalhador. O que poderia dizer que ele queria ter seu salário, ser independente e manter um distanciamento do seu pai. Mas quando o pai corre e o abraça, ele só consegue dizer, pequei contra os céus perante ti. E a história de quero ser só um trabalhador, ele esquece. A parte do diarista não deu tempo nele dizer. Sendo que, se você olha para aí, só para esse ponto da parábola, ou para essa parábola, parece que o arrependimento foi de iniciativa do jovem. Ele tomou a iniciativa, ele caiu em si e resolveu se arrepender. Mas quando você olha para a parábola da ovelha e da dracma, é o pastor quem vai em busca do perdido, é a mulher quem vai em busca do perdido, então você precisa considerar as três parábolas em conjunto para entender tudo que Jesus está ensinando sobre a salvação. A iniciativa é de Deus, é do pastor, mas o sujeito tem que arrepender-se. A ovelha e a dracma, como não tem consciência, não se arrepende. Mas o filho pródigo, sim, que aí é um conjunto, parábola, né, que ensina. Isso, até porque na parábola do filho pródigo, mesmo ele vindo para casa, mas o pai sai em direção a ele
e oferece o que ele não tinha direito de receber, né? Porque se ele já tinha recebido a herança, parte da herança, ele não tinha direito mais nem sandália, nem anel, nem festa, nem ser recebido em casa pelo seu pai. É verdade. Mas veja, pastor Cláudio, como é extraordinária a estratégia de Jesus de ensinar usando as parábolas, né? Ele vai até onde o aluno está, porque ele usa elementos que ele conhece, daí ele leva para um plano muito mais elevado, fala uma linguagem que é envolvente, e porque é uma história e situações que as pessoas se envolvem nelas, né? Qual desses dois filhos fez a vontade do pai? Aí o camarada disse, não, foi o primeiro, foi o segundo, foi o outro e tal. Então, há uma Todo mundo tem uma motivação. opinião, né? E com isso ele envolve o seu aluno, né? Ele tem um forte apelo emocional, você se envolve na parábola. O que o senhor da parábola, o senhor da terra deveria fazer com esses lavradores maus? Ele devia mandar matar esses camaradas e tal. O camarada se envolve na questão por conta da linguagem, por conta da construção, da narrativa, né? Parece Davi com Natan, né? Exato, a ideia é parecida, né? A situação, que essas parábolas jurídicas, que é o caso da parábola lá de Natã e também a dos dois filhos e a dos lavradores maus, um dos autores diz que é um pensamento que lhe apunhala pelas costas. Você, quando pensa que não, a faca já entrou, você se condenou. A parábola já condenou você. Então, é um ensino extraordinário de Jesus por meio dessas parábolas. E nós vamos encontrar diversas séries de parábolas bem interessantes, né? As parábolas do reino, lá em Mateus 13 e também em Marcos 4, que são muito interessantes. Como o reino de Deus vem. Primeira parábola do semeador, que poderia ser chamada também a parábola dos solos, que na verdade o foco ali são os terrenos e não o semeador. O que é que a parábola quer dizer? O reino de Deus vem, mas não com uma força irresistível. E mesmo que alguns resistam, o resultado final será surpreendente. Essa é a grande lição da parábola. Mas aí depois vem a parábola da semente que germina sozinha, que só está lá em Marcos. Onde conta essa parábola. Onde se vê que o crescimento do reino de Deus não depende do homem, mas sim da semente ou do próprio Deus que dá a sua palavra. Perfeito. Vem a parábola do joio e do trigo, onde o reino de Deus já chegou, mas ainda nós temos que conviver com os maus até que chegue o período final de juízo. A colheita. Né? Aí você tem a parábola do fermento e a parábola da semente de mostarda, que mostra que o reino de Deus chegou, ele por enquanto é pequenininho e parece desprezível, mas ele vai crescer muito ainda. Vai afetar toda a massa, né? Vai afetar tudo. O tesouro escondido e a pérola preciosa, né? Ele diz que o reino de Deus é de graça, mas pode custar muito caro. Sim. Pode custar tudo que você tem, apesar de ser de graça. Né? E por último, a parábola da rede, que mostra que, no final, Deus vai levar a juízo e os bons serão recompensados, enquanto os maus receberão também aquilo que lhes é devido. E aí você lê todas as 8 parábolas, você tem um grande retrato como vem, como está e como vai se conduzir o reino de Deus aqui nesta terra. E aí, pastor Kleber, quem não fizer essa relação acaba perdendo muito do que foi a série de parábolas, porque pode deixar de perceber que uma complementa a outra, por isso elas foram contadas numa série. Isso, inclusive, ajuda ao entendimento dessa série, ajuda até na interpretação da parábola. Quando você pega, por exemplo, a parábola do fermento, né, da mulher que esconde o fermento em 3 medidas de farinha. O fermento, em outras ocasiões da Bíblia, ele é visto como uma coisa negativa, ruim. Isso. Até em função da Páscoa, que os pães asmos não tinham fermento. Exato. Então você pode querer interpretar o fermento aí também com essa visão. Porém, quando você olha a parábola
irmã ali, que é a parábola da semente de mostarda, do grão Do de grão de mostarda, mostarda. Isso. então você vê que, na realidade, aquele fermento ali não está sendo utilizado de uma forma negativa, e sim apenas para falar do pouco que está escondido, mas que vai acabar trazendo um grande resultado, que é uma mensagem bem similar à da semente de mostarda, Do que grão é de muito mostarda. pequena, mas que depois vai crescer bastante, né? Perfeitamente. E aí, pastor Kleber, assim, são muito interessantes as séries e muita coisa boa pode ser visto, mas eu queria que a gente, até porque daqui a pouco já chegou no tempo da gente terminar, a gente começasse a pensar quais os cuidados que nós devemos ter na interpretação das parábolas. Como é que a gente chega para extrair, porque nós vimos no início, a parábola ela tem um propósito e ela traz uma mensagem e ela exige uma resposta. Bom, tudo isso só vai ser possível se nós soubermos interpretar corretamente a parábola. Qual era o propósito, qual a mensagem, para saber que resposta nós vamos dar a essa parábola. Então, como começamos aí para uma interpretação correta das parábolas? Muito bem. Em primeiro lugar, a Só gente... mandar aqui um abraço para o nosso querido Jonas Gomes, que está conosco também. É muito bom tê-lo aqui conosco, querido. Muito bem. Então, só a gente, primeiro, antes de tudo, entender se a parábola é uma narrativa que usa elementos conhecidos daqueles ouvintes para lhes trazer uma verdade espiritual, então, obviamente, nós temos que conhecer qual é esse ambiente cultural em que a parábola está sendo contada e até mesmo em olhar o ambiente literário, né? O momento em que Jesus está contando esta parábola. Se eu Eu não fico levar em conta... imaginando, Sim, pastor Kleber, o menino é, hoje de uma cidade grande que lê Jesus falando sobre esconder a lâmpada debaixo do alqueire e ele fica pensando que nós estamos falando de uma lâmpada fluorescente ou de LED, né? E aí que na cabeça desse menino o que é que se passa na hora que ele pensa por que que alguém arrancaria a lâmpada de LED que está lá no teto e botaria debaixo da cama ou coisa parecida, porque Jesus não está falando da lâmpada de LED, nem da fluorescente ou incandescente, né? O nordestino que conhece bem a ideia da lamparina já vai ter mais facilidade de entender. Ou seja, se não sabemos os elementos da época, nós vamos ter dificuldade com isso. então nós precisamos realmente conhecer, né? Quando se fala do semeador, por exemplo, os autores dizem que na Palestina não se semeava na época como hoje, que você faz uma cova, joga os 3 carocinhos de milho e cobre e sai seguindo aquele leirão que foi feito ali. O semeador jogava a semente e depois o arado é que revirava essa semente e incorporava ao solo. Por isso que uma cai no solo duro, outra cai no solo que tinha pedra por baixo, outra cai no solo que já tinha semente Espinhos, né? de espinhos. E você pode pensar, esse semeador é muito tonto, ninguém faz um negócio desse. Mas o método da época era bem diferente do método de hoje, né? Perfeito. Entender esses elementos culturais que estão ali presentes são muito importantes. Também entender o contexto em que Jesus está contando aquela parábola. Nós temos um caso clássico aí, a parábola do bom samaritano, né, que ao longo da história da igreja recebeu assim interpretações as mais diversas possíveis. Eu acho que a mais engraçada é a de Agostinho, né? É de Agostinho, que ele interpreta como se fosse um resumo da história da salvação, né? O Isso. homem que sai de Jerusalém para Jericó é a queda, no meio do caminho os salteadores é o diabo, É o aí diabo, ele cai ferido, vem o sacerdote que é a lei, a vem lei. que é o sistema judaico. No final das contas, até a lua, Adão e a lua entram na conversa de Agostinho na interpretação da parábola. Inclusive tem mais de uma versão, tem uma que o jumento é o evangelista, e, enfim, os evangelistas não gostaram. A estrebaria, a estalagem é a igreja e por aí vai.
Quando, na realidade, a parábola é contada, né, como uma narrativa curta no meio de um diálogo, que Isso. é com um jurista, um escriba, um doutor da lei, que está investigando a questão: quem é meu próximo? Então, se é meu próximo, a parábola vai responder essa pergunta. Até E porque Levítico 19 dizia que deveria amar o próximo como a si mesmo, né? E ele quer, de alguma forma, se justificar dizendo, não sei quem é o meu próximo. Então, é isso que a parábola vai trazer. porque na ideia do fariseu, especialmente, né, o próximo era um outro fariseu e talvez, quem sabe, com muito amor e graça, um outro judeu que fosse um sujeito não muito cumpridor da lei, mas vamos lá. Uma Mas, pessoa boa, né? daí para frente, acabou-se a proximidade e a parábola de Jesus não diz quem é o seu próximo, mas na verdade ele vai dizer, seja próximo de qualquer um que estiver necessitado, e aí Perfeito. desarma o jurista. Então, E, conhecer o contexto. e daí não à toa Jesus insere a ideia do samaritano como sendo o caridoso da história, né, o bondoso, porque aí isso vai chocar o fariseu, que ele nunca pensaria numa situação dessa. Essa chamada inversão de perspectiva, ela é muito presente nas parábolas de Jesus. Né? No final da parábola do filho pródigo, o pai corre, ninguém jamais esperaria isso de um senhor de respeito naquela cultura. Né? O fariseu é que vai para casa não justificado, e o publicano é que vai justificado no final. Né? É, O samaritano entra na história como herói, então tem esses elementos que são inesperados nas parábolas de Jesus e que são perfeito. importantes. Mas veja, então, conhecer o contexto, tanto cultural quanto literário, ou seja, em que hora Jesus contou, em que momento e com que propósito, é o primeiro passo fundamental para você interpretar as parábolas. Depois, você procurar entender qual é a mensagem central, ou no máximo, as mensagens centrais, né? Se nós temos, às vezes, parábolas como a do filho pródigo, né? Conhecida do filho pródigo, que tem mais de um personagem, pode ser que ela tenha, talvez, também mais de uma mensagem central, mas, enfim, conhecer essa mensagem é fundamental para que você possa fazer uma boa interpretação. Porque todos os elementos da parábola, eles são construídos em função dessa mensagem. Perfeito. E E aí, não pastor Kleber, procurar tem uma. detalhes, né? Que aí é o grande problema, às vezes, essa questão dos detalhes, né? Que foi onde Agostinho se atrapalhou. Essa ideia de pensar o sapato, a sandália, a semente, isso. Nem todas as parábolas vão ter essa construção. Né? Um caso muito clássico, que é muito comum de a gente ver, e muita gente boa já se atrapalhou com isso, é a parábola das 10 virgens, quando a Sim, gente tem a ideia de que muita gente boa já falou que o azeite é o Espírito Santo ali na parábola. Por quê? Porque primeiro quer interpretar cada elemento. Quem são as 5 virgens prudentes, quem são as 5 virgens loucas, quem é o noivo, quem é o azeite, quem é o vestido, o que significa isso, o que significa aquilo outro. E aí, como em muitas situações nas escrituras, o, o elemento azeite vai aparecer representando o Espírito Santo, né? E aí ele vai dizer, pronto, azeite é o Espírito Santo. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque na parábola ele diz que o pessoal era para ir comprar o azeite e vende o Espírito Santo aonde? E outra, como se compra o Espírito Santo? Então, quer dizer, há um equívoco nessa ideia, é. porque para que serve o azeite ali? O azeite serve, e outra, porque tem uns que têm mais Espírito Santo, outros menos Espírito Santo, porque na verdade todo mundo tinha azeite na lâmpada, só as prudentes é que trouxeram na reserva. E a grande questão é para o que é a parábola, né? Para que serve? O que Jesus queria dizer e qual é a mensagem principal dessa parábola? E isso vai nos ajudar a entender quem é o espírito, ou quem é o que significa o azeite nessa parábola. Porque se você for interpretar os detalhes, aí a coisa fica muito complicada. Primeiro, quem era esse mercador que vendia o azeite? Por que é que ele estava aberto à meia-noite? À E, meia-noite, é. então a coisa começa. Por que é que todo mundo dormiu
e todo mundo acordou ao mesmo tempo. E, na verdade, a parábola, ela tem um propósito ali de mostrar a necessidade de prontidão. Se você olhar as parábolas escatológicas, elas são um conjunto também. Então, por exemplo, na parábola do mau e do bom servo, Jesus está enfatizando a questão de você ter que prestar contas. Na parábola dos talentos, Jesus está enfatizando a questão de você ter fidelidade. Na parábola das 10 virgens, ele está enfatizando a questão de ter prontidão. Esse é o grande detalhe da parábola. Que aí a chave da parábola é tardando o noivo. Isso. Quer dizer, Por quê? Você começa a olhar. Todo mundo estava pronto. Olha, eram 10 virgens, todas 10 eram virgens, todas 10 tinham vestido, todas 10 tinham lâmpadas, todas 10 adormeceram e todas 10 acordaram na hora que o cortejo estava vindo. Agora, como o cortejo tardou, aí 5 estavam desprovidas de condição de esperar, porque elas não levaram azeite, porque o azeite só significa uma coisa na parábola, é o elemento para que ela pudesse ter condição de esperar e à noite seguir nesse cortejo, que era no escuro, né? Não tinha iluminação pública naquela época, todo mundo ia ter que ter o seu azeite. Então, não tem nada com o Espírito Santo. Quem tinha azeite estava pronto para esperar, e quem não tinha, não estava pronto. Então, por quê? Desde Mateus 24, Jesus está falando sobre a destruição de Jerusalém, do templo. Os discípulos perguntam, quando essas coisas irão acontecer? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Parece que a vinda de Jesus e o fim do mundo, para eles, era uma coisa que iria acontecer de imediato. Então, quando Jerusalém cair, Jesus volta no outro dia. Jesus, na verdade, vai dizer que haverá um intervalo. E nesse intervalo, é preciso estar preparado, é preciso estar pronto a todo tempo, ou seja, você tem que se preparar para esperar o noivo ainda que ele tarde. Então, o azeite, na realidade, é tudo que envolve essa espera, que inclui o Espírito Santo, que inclui a oração, que inclui a Bíblia, que inclui a vigilância, que inclui tudo que você tem que fazer e tem que ter na sua vida para estar pronto, preparado, esperando Jesus. Mas não é apenas. Isso, então, lembrando que o contexto da cultura judaica também é muito importante, porque se você não souber como era o casamento judaico, aí vai ter dificuldade de entender por que as virgens estavam esperando um cortejo para seguir com o noivo, porque isso não é próprio do casamento ocidental, mas era assim que funcionava o casamento oriental. Então, isso também se faz muito necessário para entender a parábola. Exato. Como nós já falamos, o elemento cultural, né, envolvido ali é imprescindível para se entender realmente o desenrolar da parábola, da história ali. Então, conhecer o contexto, conhecer a mensagem central da parábola e não buscar os mínimos detalhes é um ponto fundamental para a interpretação das parábolas. A questão também, obviamente, de exatamente esquecendo os principais elementos é evitar a alegorização. Sim. Alguém vai dizer, não, mas espera aí, Jesus fez alegorização ou usou elementos alegorizantes quando ele explicou as parábolas. Parábola do semeador. A parábola do semeador é um exemplo disso. Semeador, do trigo e do joio, as parábolas que ele explicou, né, basicamente ele vai usar esses elementos. Só que tem dois poréns aí. Em primeiro lugar, Jesus tinha o direito de fazer isso, porque ele é o autor da parábola e ele é o grande revelador da verdade dos mistérios de Deus. Né? Ele podia, eu não posso. Ele pode até alegorizar, porque ele é o autor da história, eu não. E depois, na realidade, você olha a parábola e, apesar de Jesus ter esclarecido, explicando o que significavam os elementos, ele não trouxe nada muito esquisito. Ele está mostrando como foi montada a narrativa, né, e a que ela se refere, que não é muito diferente o que você vai fazer nas outras parábolas. Perfeito, mas não há nenhum elemento novo ali, ele está só explicando como as coisas funcionavam. Agora, fazer a alegorização é você tomar, como Agostinho fez, uma parábola e querer fazer dela uma história que explique outra coisa que não é aquilo que foi pretendido por Jesus, que não é aquilo que
está no próprio contexto, então aí você vai poder fazer das parábolas algo que ensina todo tipo de verdade, às vezes até que nem é verdade, né, mas algo que você quer extrair ou impor ao texto. Então, tem que se evitar a alegorização a todo custo. Outra questão importante nas parábolas é você aplicar esta mensagem, você entender a que se refere a parábola, e aí trazer essa mensagem para o dia a dia do ouvinte. Né? Se você... Que é aquela questão, pastor Kleber, que qualquer pessoa que vai lembrar da época que estudava, eu digo, ensino fundamental, era muito comum nós termos ilustrações, histórias ilustrativas, e ao final da história ilustrativa se dizia assim, moral da história. Ou seja, que verdade é extraída dessa história? E aí a pergunta é, como isso se aplica à vida daquela pessoa a quem Jesus contou a parábola e da nossa vida também. Só que o grande diferencial na parábola de Jesus é que a famosa moral da história pode implicar no destino eterno de quem está ouvindo essa mensagem, né? Não é só aquela coisa, puxa, que legal, então eu devo ser uma pessoa paciente, eu devo ser uma pessoa assim e tal. Não, na verdade, você aceitando o ensino de Jesus e aplicando isso realmente à sua vida, isso pode fazer a diferença entre você ser aquele trigo que foi colocado no celeiro ou o joio que foi lançado no fogo. Pode fazer a diferença entre você ser o peixe bom da rede ou o peixe mau que foi jogado no fogo. Foi jogado fora, isso. No fogo também, né? Veja que como aparecem elementos surpreendentes nas parábolas de Jesus. Ninguém jogaria o peixe ruim no fogo. Geralmente você bota o peixe bom no fogo. O peixe ruim você joga no lixo ou de volta na água, mas aí entra um elemento de significado diferente, porque o fogo não era para o peixe, mas era para os homens a quem aqueles peixes representam. Isso, então, era um juízo, né? Era uma condenação. Há uma necessidade de se aplicar essa mensagem, porque de fato, quando Jesus contou as parábolas, ele exigia uma resposta, não só do seu ouvinte, e às vezes isso era muito implícito, né? Simão, qual dos dois amou mais? Então o cara tinha que dar uma resposta de imediato, né? Quem é o próximo dele? Olha, qual dos dois filhos fez a vontade? O que o Senhor da terra deveria fazer? Ou muitas vezes Jesus já começa a parábola dizendo, qual dentre vós é o homem que... Aí conta uma história que a única resposta possível ninguém ia fazer um negócio desse. Mas aí, quer dizer, é para o ouvinte já tomar uma posição, tomar uma atitude diante dessa parábola, diante desta mensagem. Com isso, Jesus exigia uma resposta do que lhe ouvia. Aqueles que lhe ouviam, nós temos pelo menos 3 grupos. E, na realidade, você, ou qualquer pessoa que ouve a parábola, você pode se situar exatamente num desses 3 grupos. O primeiro grupo era da multidão, que ouvia a parábola. Alguns não queriam aceitar esse ensino e simplesmente ia embora. A partir daí você tem 2 outros grupos. Os discípulos, que eram aqueles que ouviam o ensino e queriam a explicação, e queriam chegar mais perto, e buscavam a Jesus e queriam estar com ele. E você tinha os opositores, os fariseus, os escribas e tal, que rejeitavam o ensino e por isso condenavam a si mesmo. Então, e às vezes estavam nessa situação da figueira que é reprovada, do que é lançado no fogo, né, de todas essas situações aí. Sim, praticamente todas as parábolas jurídicas ali de Mateus capítulo 20, 21, são dirigidas para eles, e tanto que o texto diz que eles entenderam que era sobre eles que Jesus estava falando. Mas veja que mesmo entendendo, eles continuam rejeitando o ensino de Jesus e, portanto, se condenando, né, se colocando
na oposição a Jesus, que resultará na condenação dele, que está implícita nas próprias parábolas: o servo que é amarrado e jogado fora, o camarada que é expulso do reino, o servo mau que é lançado fora. Há muitos elementos de rejeição, elementos de exclusão do reino nas parábolas de Jesus, né, que fala de trevas exteriores, de ser lançado fora, de fechar a porta na cara dele, enfim, mostra que a rejeição ao ensino de Jesus é algo que vai fazer com que o indivíduo perca qualquer possibilidade de permanecer no reino, de estar no reino de Deus, e isso precisa ser dito ao ouvinte da parábola de hoje, ao leitor da parábola de hoje, né? Isso precisa ser aplicado, explicado, para ele entender que há uma necessidade de se responder àquele ensino e que isso é algo tão forte que pode resultar numa eterna felicidade ou numa eterna condenação da maneira como ele ouve e responde a esse ensino de Jesus por meio das parábolas. Perfeitamente. Olha, a pergunta mais recorrente aqui é se a parábola das virgens tem a ver com o arrebatamento da igreja e se Lázaro, a do rico e Lázaro é uma parábola. Então vou deixar esse povo ir para casa sem resposta. Tô bem, vamos começar aí com o rico e Lázaro. Veja, como eu disse, a parábola, o termo parábola, ele pode ser utilizado para qualquer tipo de fala, utilizando uma linguagem figurada. Então, a dádiva, ditados, as narrativas são parábolas. Nesse sentido, a parábola do rico e de Lázaro é uma parábola. É uma história, uma narrativa contada com elementos figurados em um propósito de, por meio de comparação, revelar uma verdade sobre o reino de Deus. Ok. Isso. Porém, tecnicamente... Se está baseada em fatos verídicos ou não, é outra conversa. Isso na realidade não faz diferença nenhuma na parábola, né? Jesus poderia estar contando a parábola do semeador olhando para um sujeito que estava ali jogando semente enquanto ele estava contando aquela parábola, ou podia ser uma hora que não tivesse ninguém semeando. O importante é que era uma situação criada, né? Uma narrativa criada para levar aquela verdade aos ouvintes. A grande dúvida, na realidade, da parábola do rico e Lázaro é por conta do nome do camarada que aparece lá. Porque, normalmente, as parábolas, elas são genéricas em seus detalhes. Isso. Não tem muitas informações, são personagens reais, mas fictícios, né? E não tem muitas informações, não diz muito o dia, a hora, a menos quando isso é necessário, né? Jesus só introduz um elemento que pode ser mais identificado quando isso é importante para a parábola. No caso ali da parábola do rico e Lázaro, era para mostrar que o mendigo, ele tinha uma identificação com Deus, ele tinha uma identificação com uma pessoa cuja vida tinha a presença de Deus, não era um gentil miserável que estava ali. Assim como o próprio nome já identificava ele como um judeu que era piedoso. Essa é a única razão para ter o nome ali. É como você tem na parábola do fariseu e do publicano, dizendo que eles subiam ao templo na hora da oração. Quer dizer, esse elemento que geralmente não tem nas outras parábolas, o local, a hora, é porque é importante para aquela parábola, no momento em que eles estão indo. Então, a parábola do rico e Lázaro é uma parábola nesse sentido geral, né? Geralmente, tecnicamente, se fala de parábola quando é uma história mais usual. Se fala de similitude quando é uma realidade tirada do dia a dia das pessoas. Mas, em grosso modo, a parábola do rico e Lázaro é uma parábola, ou seja, é um elemento comparativo, é uma figura, é uma linguagem figurada e, portanto, está dentro dos princípios que Jesus utilizou para revelar as verdades do reino de Deus. É lógico que todos os elementos que nós já falamos têm que ser utilizados para se interpretar essa parábola. Não se prender aos mínimos detalhes, mas sim a ideia central da parábola, né?
Não é que do céu o camarada avista alguém no inferno e vice-versa, e fica tirando onda com um com o outro. Como em todas as outras parábolas, os elementos precisam ser observados num contexto geral e não de forma isolada. Perfeitamente. E a outra parábola duvidosa aí era da... Se as 10 virgens era o arrebatamento da igreja. E Jesus vai sim. casar com 10? Como é que era esse negócio? Veja, tem alguns autores que fazem uma conexão muito estreita entre a sequência, inclusive, do sermão profético e das parábolas escatológicas com aquilo que nós entendemos ser os eventos escatológicos, né? Eu acho muito perigoso você fazer essas conexões. Porque alguém pega, por exemplo, a parábola dos talentos e diz que Jesus está falando ali do tribunal de Cristo. Do tribunal de Cristo. Isso. Só que naquela parábola tem um sujeito que foi lançado fora. Uhum. Então como é que eu vou encaixar isso? E que teoricamente não se encaixa no tribunal de Cristo, que é um tribunal só de recompensas. Pois é, então vejo que há uma dificuldade. Na verdade, eu entendo que Jesus realmente estabeleceu o padrão para a escatologia cristã. Paulo vai fazer uso dos elementos que Jesus falou, da desolação, não é terrível, e a trombeta e tal. O João vai fazer uso desses elementos, mas não vejo nas parábolas uma indicação estreita com os eventos, e sim com a forma como os cristãos devem esperar, se comportar até a volta de Jesus. Porque, do contrário, a gente provavelmente vai ter que jogar fora alguns elementos desse texto, porque não se encaixa naquilo que é o evento como nós conhecemos. Ou ainda vai mais... ter que alegorizar alguma coisa para tentar encaixar com aquilo que nós pensamos, né? Pois é, então aí que estão os grandes perigos. Nós temos aí, então, dois enormes perigos, não é? Alegorizar um texto que é um erro na interpretação de parábolas, e o outro, jogar fora um pedacinho do texto que não está encaixando no meu sistema, o que é outro erro terrível. Eu não posso me dar esse luxo de forma nenhuma. Eu tenho que olhar a parábola, como ela foi contada, no contexto que ela foi contada. Agora, é lógico que Jesus estava falando da prontidão até a sua vinda. A vinda de Jesus, nós entendemos que é o arrebatamento da igreja. Se esse arrebatamento é antes ou depois da grande tribulação e tudo mais, veja que a parábola não se encarrega de explicar nada disso. Não vai falar. É verdade. Inclusive, em cada uma dessas interpretações, né, se é pré-tribulacionista, então as 5 virgens ficaram, mas elas ainda têm uma chance de abrir a porta depois, porque na realidade nós entendemos que haverá salvação durante a grande tribulação, mas nas parábolas, uma porta que se fecha não tem mais essa possibilidade de se abrir. É um problema. Porque na verdade não era disso que Jesus estava falando. Exato. No pós-tribulacionismo, então, quem não subiu também já está condenado, não é? Ou seja, é uma dificuldade para você querer encaixar as parábolas escatológicas nos eventos escatológicos. É muito melhor você entender que as parábolas escatológicas, elas falam de uma postura da igreja em relação à vinda, em relação ao tempo de aguardo até a vinda, em relação a como a igreja deve se comportar aguardando o noivo, ainda que ele demore, ainda que ele tarde, porque foi esse o propósito que eu entendo que as parábolas foram construídas para ensinar. Os eventos escatológicos, aí é outra história, e o que nós podemos no tribunal de Cristo, entender que Jesus já tinha falado sobre a necessidade de fazer algo, porque nós vamos prestar contas e receber galardão. O princípio está lá, o evento é outra história. Pastor Kleber, antes que os livros do Pastor Kleber saiam sobre parábolas, quem quer se aprofundar mais nas parábolas, que bibliografia a gente pode sugerir? Tem muita coisa boa, né? Mas, bom, o que eu usei de base para o meu estudo foi mais ou menos isso aqui, né?
Muita Aí coisa tá boa. difícil. Agora, eu quero destacar um livro bem recente que ficou muito interessante, Pregando as Parábolas de Jesus, do Craig Blomberg, da Edições Vida Nova. É um livro Certo. novo e ficou muito interessante, exatamente porque ele vai trabalhar essa questão de aplicar a mensagem, de como expor essa narrativa, envolver os ouvintes e tudo mais, né? Obviamente, quem quer estudar parábolas, os comentários dos evangelhos sinóticos, né? Eu tenho alguma coisa por aqui também que eu utilizei para essa minha pesquisa e continuo utilizando aqui na pesquisa. Então, os comentários todos dos evangelhos sinóticos, né, são base muito boa. Agora, também a CPAD tem Compreendendo as Parábolas de Jesus, que é um senhor livro e que é muito, muito Eu rico. tô tentando achar ele aqui em algum lugar. O meu está aqui, mas Pra, tem tanto pra- livro em cima dele que eu não vou puxar, não. Isso, exatamente. Esse é um livraço, realmente, né? Os livros do Kenneth Bailey também são muito importantes, porque é um camarada que viveu na Palestina durante muitos anos, e por isso Isso, mesmo ele entende ele muito da cultura, né? é. Então, por exemplo, Jesus pela ótica do Oriente Médio, Perfeito. É excelente além esse livro. das parábolas de Lucas, que também é do mesmo autor, são livros interessantes realmente para você ter uma boa compreensão das parábolas, né? E essencialmente entender que a parábola não era uma ilustração, era a própria mensagem de Jesus, que ele é o mestre das parábolas, que as parábolas, na realidade, nos ajudam a pensar melhor na Bíblia sobre os elementos de metáfora que a Bíblia usa. E depois que você começa a estudar melhor, você vê que, na realidade, há muito mais metáfora na Bíblia do que a gente vê, a grosso modo, Isso. numa primeira avaliação. E é muito raro você ir pregar num texto e que não tem ali algum elemento metafórico, figurado, que você precise explicar, né? E que você precise trazer ao ouvinte o que está querendo se dizer através daquele elemento ali. É Então, verdade. há uma riqueza muito grande nas parábolas que são difíceis de entender, como a parábola do administrador astuto de Lucas Isso. 16, Outros dizem né? infiel, né? É pouco pregado, mas é um Uhum. texto que eu já preguei porque realmente é interessante. Parábolas pouco exploradas, às vezes parábolas curtas, né? Como a parábola da candeia do olho Isso. e que A da Lucas semente de conta. Marcos, que só Marcos conta, é uma parábola muito pouco abordada, né? Muito pouco abordada, e outras parábolas que a gente vê também que ficam muito de fora e que são parábolas riquíssimas, que têm um ensinamento muito, muito atual para nós. Então, eu estimulo os nossos ouvintes aí a estudar mais sobre as parábolas, não Perfeito. vendo as parábolas como ilustrações, e sim como revelação da verdade do reino, dos mistérios do reino, procurar compreender os elementos que estão presentes ali e aplicar esse elemento à vida dos ouvintes, a começar da nossa própria vida, né? Ler a Perfeito. parábola precisa que nós respondamos a ela. É verdade. Pastor Kleber, só temos um minuto. Muito obrigado mais uma vez por esse tempo de estarmos conversando. Amanhã a gente tem outro bate-papo nesse mesmo horário. E aí vamos falar sobre interpretação de símbolos e figuras. Então, quem já assistiu tipos, hoje parábolas, não pode perder amanhã a trilogia para a gente fechar esse assunto aí. Obrigado mais uma Perfeitamente. vez por você. Eu que agradeço, um grande abraço a todos que estiveram nos acompanhando, obrigado pela oportunidade
Que o Senhor continue derramando graça sobre cada um e que vamos, cada dia, nos voltar mais para o texto bíblico com interesse, com graça, porque toda a palavra de Deus é muito rica para a nossa instrução e vale a pena nos dedicar a ela. É verdade. Um abraço a todos. Lembrando que vai estar salvo no YouTube também. E quem perdeu ou pegou pela metade, vai lá e acompanha o restante. Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus nos permitir. Um forte abraço.